Night of Chaos capítulo 45, Consequências. A voz de Emily foi como um trovão em meio a uma noite silenciosa. Ei, vocês estão todos vivos? Logo duas figuras puderam ser vistas correndo rapidamente em direção a eles. Eram Emily e Kelly. As duas garotas chegaram em poucos segundos. A visão do campo de batalha era surpreendente. Havia corpos de orcs aqui e ali, lembrando de como essas coisas eram tão assustadoras antes e como agora estavam no chão sem vida. Era realmente uma sensação bizarra e surreal. Parece que vencemos, Emily disse meio animada. Hahaha, matamos 6 orcs. 6 orcs marauders. Quando eu contar ao QG eles simplesmente não vão acreditar nisso. Pensando bem, isso vai ser problemático, reportar isso de forma que eles acreditem. Tanto faz, foi uma vitória e tanto. Edmund disse meio empolgado e ao mesmo tempo preocupado. Vocês, uma voz levemente rouca interrompeu a comemoração de Edmund. Vocês realmente acham que isso foi uma vitória? Que há motivos para comemorar. Olhem para tudo isso. Era Carol, ela parecia extremamente angustiada e zangada. Ronald está caído não muito longe daqui com ossos quebrados. Lance teve o braço arrancado. E olha para Fernando. Olhem o estado que ele se encontra. Como vocês ousam comemorar nessa situação? Carol disse apontando para Fernando caído próximo ao corpo de um orc. Sua calça estava em frangalhos exibindo feridas horríveis em suas pernas. Todos os músculos de seu corpo também estavam sobressaindo sob sua pele. Seu rosto, que já era pálido, estava agora praticamente sem cor. Assim que viram a situação de Fernando e dos outros, todos não puderam deixar de se sentirem deprimidos. Eles ganharam? Sim, mas foi uma vitória árdua, cheia de sacrifícios. Eles lembraram então dos pobres recrutas capturados, que acabaram por servir de isca para que pudessem ganhar tempo. Se eles tivessem lutado todos juntos, talvez alguns sobrevivessem. Enquanto todos estavam quietos sem saber o que falar ou como reagir, Carol começou a caminhar em direção a Emily. Depois de alguns passos ela parou. Emily achou que Carol iria lhe dar mais algumas broncas, mas Carol nem sequer olhou em sua direção e passou diretamente por ela, parando em frente a outra pessoa, Kelly. Carol olhou nos olhos de Kelly, a mesma instintivamente desviou o olhar e baixou a cabeça. Bam! Guy! Carol socou Kelly diretamente no estômago, fazendo-a cair de joelhos. Você sabia da situação, e ainda assim atacou? Olha o estado que todos estão. Isso tudo é reflexo das suas ações. Você está me escutando, Kelly? Todos poderiam ter morrido por sua causa. Na verdade, quase morremos. Se não fosse por Fernando, todos estariam mortos. Carol disse furiosamente. Kelly segurou a barriga fortemente ainda de joelhos, seus olhos cheios de lágrimas, mas ela não retrucou ou se defendeu. Vendo o estado de Kelly, deixou Carol mais chateada ainda. Blaft. Carol estapeou seu rosto fortemente, fazendo-a cair para o lado. Já chega, Carol. Emily disse entrando na frente de Kelly. Ela tem que entender o que ela fez, Emily. Você acha mesmo que já chega? Carol disse com a voz alta. Emily olhou assustada para Carol, ela nunca viu tão furiosa assim antes. Emily olhou em volta em busca de alguém que pudesse ajudar a parar isso, mas ao olhar para os outros seu coração ficou gelado. Ronald e Simon apenas olhavam friamente para a situação. Tom estava quieto em seu canto sem mostrar qualquer interesse em falar algo em proteção de Kelly. Porém, o que mais surpreendeu Emily foi Noah. Apesar de não dizer nada, seus olhos mostravam tanta raiva quanto os olhos de Carol. Até mesmo Noah, que era sempre tão simpático, estava furioso. Emily não sabia o que fazer, ela sabia que Kelly errou, e colocou a vida de todos em risco, mas ela não via como agressões poderiam resolver isso. Por favor, pessoal, se acalmem, brigar não nos levará a nada. Emily disse tentando persuadir Carol e os outros. E garotinha, você é sempre tão ingênua. Você sabe qual é a lei militar para quem desobedece ordens ou põe em risco a vida de seus companheiros por egoísmo? A morte. Para mim uns tapas é uma punição leve demais. Edmund disse com um brilho frio em seus olhos. Simon, que estava em silêncio, sacou sua lâmina caminhando em direção a Kelly. Eu faço isso. Simon disse friamente. Ao ouvir as palavras dos dois guias, o corpo de Emily começou a tremer. Eles iam realmente matar Kelly? Kelly ouviu essas palavras e também olhou assustada para os guias, mas em seguida abaixou a cabeça, como se estivesse disposta a aceitar sua punição. Assim que Simon chegou perto, uma mão levantou, bloqueando seu caminho. Era Carol. Qual o sentido disso? Simon perguntou, olhando secamente para Carol. Carol não se abalou e respondeu firmemente. Isso é assunto do nosso grupo. Vocês como guias não têm direito de interferir nisso. O único que pode aplicar alguma punição é nosso líder, Fernando. Carol disse sombriamente.
As palavras de Carol surpreenderam a todos. Ela não era a mais furiosa há um momento atrás? Por que ela estaria defendendo Kelly agora? Simon olhou de forma frivola para as garotas e depois bufou recuando. Façam como quiser. Depois que Simon recuou, um silêncio estranho se abateu novamente sobre o grupo. Vamos ajudar os outros, eles precisam de tratamento. Carol disse quebrando o silêncio estranho. Carol deu uma última olhada para Kelly e se afastou indo em direção a Fernando. Kelly, você está bem? Emily disse preocupada. Kelly não respondeu, apenas chorou baixinho ainda no chão. Carol havia chegado ao lado de Fernando, ela se ajoelhou ao seu lado e tirou uma poção de cura menor de sua pulseira espacial. Fernando estava meio consciente e meio inconsciente. Ele conseguia ouvir e ver um pouco do que acontecia em seu entorno, mas seu corpo não respondia. Fernando, você está bem? Sente muita dor? Carol disse preocupada. Fernando tentou responder, mas seus lábios sequer se moviam, apenas seus olhos. Todo seu corpo doía como se tivesse sido amassado por um trator. Carol entendeu que ele não conseguia responder, então com extremo cuidado ela levantou a cabeça de Fernando, para que não se engasgasse e despejou a poção de cura por entre seus lábios. Cough, cough. Mesmo que Carol estivesse sendo cuidadosa, Fernando ainda acabou por tossir ao engolir a poção, mas aos poucos conseguiu engolir todo o frasco. Carol olhou para as feridas em suas pernas, aguardando que começassem a fechar. As feridas eram realmente feias. Todos os músculos pareciam torcidos e parte da carne estava à vista sob a pele. E então, como ele está? Noah, Edmund e os outros chegaram carregando Ronald e Lance. Ronald parecia abatido, mas depois de consumir a poção ele não parecia sentir tanta dor. Mas infelizmente a poção só curava a carne. Quanto aos ossos quebrados, ele teria que esperar pelo resgate do salão. Lance, por outro lado, ainda estava inconsciente, devido ao choque da dor e também pela perda de sangue. Parecia improvável que ele recuperasse a consciência em um curto espaço de tempo. Eu não sei, a poção ainda não começou a fazer efeito, Carol disse preocupada. Eu me pergunto que tipo de força anormal esse garoto tem. Pensar que ele praticamente sozinho conseguiu matar ou ferir gravemente tantos orcs. Ele é um monstro. Odeio admitir, mas se não fosse por ele, ninguém aqui escaparia com vida, mesmo eu. Edmund disse chocado e admirado. Vocês viram o que ele fez para vencer? Eu ouvi alguns estrondos estranhos, mas como eu estava focado na luta, não consegui ver o que Fernando fez para causar aquele som. Noah disse curioso. Eu também não sei, sinceramente esse garoto já não está no nível que um mero soldado raso como eu possa entender. Edmund disse abatido. Eu vi como Fernando venceu. Emily disse enquanto apoiava Kelly. Todos se voltaram para ela curiosos. Eu e Kelly estávamos muito focadas em ajudar vocês a vencer aquele orc que Fernando cortou o braço, mas mesmo assim eu pude ver mais ou menos o que Fernando fez. Não entendo exatamente como ele fez isso, mas ele estava num local e de repente apareceu em outro. Após isso os orcs já estavam mortos. Parecia um teleporte. Foi surreal. Emily disse animada. Teleporte? Impossível. Mesmo que ele seja talentoso, teleporte é algo que só magos experientes conseguem fazer. Não só é necessário muita habilidade como muita mana. No estado dele é impossível fazer isso. E mesmo que ele conseguisse se teleportar, olhe para esses orcs, eles foram mortos em sua maioria por uma lâmina. Fernando claramente os matou com um golpe limpo. Teleporte não o ajudaria a fazer isso. Edmund disse analisando a situação. Assim como todos estavam conversando a respeito disso, Simon interrompeu eles. Esse rapaz, ele vai morrer, Simon disse olhando para Fernando. O que Simon disse chocou todos do grupo. Como assim, senhor Simon? Do que você está falando? Carol perguntou apavorada. Simon ignorou Carol e se abaixou próximo de Fernando. Não sei exatamente que meios você usou, Fernando, mas seu corpo excedeu em muito seus limites, seus vasos sanguíneos, músculos e até nervos. Você conseguiu destruir ou danificar muita coisa. Você vai morrer, e isso é inevitável, não importa quantas poções de cura menor você beba. Simon disse enquanto olhava para Fernando, que estava com os olhos semiabertos. As palavras de Simon fizeram o coração de todos entrar em desespero. Fernando salvou a vida deles e agora morreria? Impossível. Fernando não pode morrer, Emily disse em negação. Noah apertou os punhos com força, nessa luta ele contribuiu muito pouco. Ele até deixou um de seus melhores amigos, Lance, perder um braço. Agora até Fernando morreria. Ele apertou os punhos firmemente amaldiçoando sua fraqueza. Ronald por outro lado rangeu os dentes silenciosamente.
Você está sempre um passo à frente, Fernando. Nas lutas você está sempre na linha de frente. No conhecimento você sempre descobre muito mais do que nós e até aprende técnicas que te dão tanta força. Então, por quê? Por que é você quem vai morrer? Droga! Carol, por outro lado, estava sem palavras. Sempre que ela caía em desespero, era Fernando quem estava lá, para ajudá-la e apoiá-la, mas mesmo assim no final, ela não conseguiu retribuir em nada toda a bondade que ele lhe deu. Pelo contrário, a única coisa que ela fez foi pisar em seu coração e machucá-lo. Carol sentiu um leve amargor na boca, lágrimas rolaram por entre suas bochechas. Senhor Edmund, você não pode ajudar Fernando? Por favor, Emily disse implorando para o guia. Desculpe, mocinha, mas eu sou um mero guia, isso está fora do alcance das minhas habilidades. Tudo o que posso fazer é torcer para que a ajuda chegue a tempo. As palavras de Edmund foram como um balde de água fria em um dia de inverno caindo sobre Emily. E quanto a você, Simon, não consegue pensar em nada que possamos fazer. Esse garoto é um gênio. Seria um crime deixar ele morrer aqui. Edmund disse ansioso. Simon olhou para esse guia velho e para os outros que estavam ansiosos ou deprimidos. Um leve sorriso levantou-se no canto de seus lábios. Você é tão sortudo, Fernando. Tem tantas pessoas que se preocupam com você. Ao contrário de mim, que fui abandonado para morrer quando eu era um mero recruta. Simon disse tocando a cicatriz em seu rosto. Todos olharam para Simon, sem entender o que ele queria dizer com isso. Fernando, que estava meio consciente, já tinha aceitado que morreria. Mesmo antes de Simon dizer algo, ele já sabia disso. Ao empilhar os incrementos de atributos do Anel Domus, ele já havia assumido um risco muito alto. Mas quando usou os passos tirânicos em cima disso, ele praticamente tinha assinado sua própria sentença de morte. Se ele tivesse usado apenas uma dessas coisas, talvez ele sobrevivesse. Mas ao usar duas coisas que feriam tanto seu corpo, era impossível escapar com vida. Fernando se arrependia um pouco. Nesse mundo ele não se importava tanto se morresse. Ele só se arrependia de arrastar seu outro eu na terra. Sua família dependia muito de seu outro eu. Ele não conseguia imaginar as consequências de sua morte. Por outro lado, ele também se sentia bem pelo fato de sua morte não ter sido em vão e sem sentido. Ele conseguiu salvar as pessoas de seu grupo. Nesse mundo ele também criou laços e conheceu muitas pessoas que o trataram bem, o que sempre fora uma raridade em sua vida na Terra. No geral, ele sentiu que vir a esse mundo não foi de todo mal, mesmo que isso tenha o matado hoje. Os pensamentos de Fernando foram subitamente interrompidos por Simon. Sabe, Fernando, sinto inveja de você. Todas essas pessoas se preocupam tanto com você, mas isso não é importante. O que invejo é que ela se importe tanto. Simon disse apático. Os sentidos de Fernando estavam desfocados, mas ele ainda podia ver um pouco e ouvir. Ele achou estranho o que Simon dizia. Você não faz ideia de quem estou falando, não é? Dá pra ver em seu olhar, haha. Bem, deixe-me informá-lo então, para que você se lembre bem disso. Se não fosse essa pessoa, eu teria abandonado vocês aqui há muito tempo. Jamais arriscaria minha vida por um monte de recrutas inúteis. Simon disse com um rosto frívolo em direção aos outros. As palavras de Simon irritaram a todos. Quem ele estava chamando de inúteis? Simon ignorou os olhares de crítica e tirou algo de sua pulseira de armazenamento. Era um frasco requintado e vermelho. Essa é uma poção de cura intermediária, com isso sua vida pode ser salva. Mas lembre-se, você deve sua vida à minha mestra. Espero que você não a decepcione. Caso contrário, eu mesmo irei matá-lo no futuro. Então grave isso na sua cabeça. Quem me pediu para protegê-lo das sombras foi ela também, minha mestra, a bruxa gélida. Simon disse com orgulho, o total oposto do comportamento quieto e sombrio que ele geralmente tinha. A bruxa gélida? Ele quer dizer minha professora? Fernando se perguntou surpreso. Capítulo 46 Punição. Minha professora? Fernando se perguntou surpreso. Os outros também pareciam confusos. Quem era essa bruxa gélida, e por que ela estaria ajudando Fernando? O único que parecia conhecer o nome era Edmund. Ele teve uma mudança de expressão significativa quando o nome bruxa gélida foi mencionado. Você tá falando sério? Por que aquela maluca da 13ª ajudaria Fernando? E aliás, como ela o conhece? Até então, pelo que soube, todos do salão pensam que Fernando não tem qualquer talento. Espere, a menos que ela já o tenha conhecido antes. É isso, agora tudo faz sentido. Não importa o quão talentoso ele seja, sem alguém para lhe guiar não faria sentido ele ser tão forte. Edmund concluiu. Os outros não pareciam entender bem do que se tratava, mas pela forma como Edmund falou, essa pessoa parecia ser importante.
Edmund, pelo fato de termos lutado juntos com nossas vidas em risco e como um companheiro guia, vou deixar essa transgressão passar dessa vez. Mas da próxima vez que você ousar insultar minha mestra de maluca, eu vou cortar sua garganta. Simon falou com um rosto lunático, isso somado à sua cicatriz tornava sua expressão bizarra. TSK, eu sabia que vocês da 13ª eram uns lunáticos sem jeito, você até que me enganou. Achei que você era mais normal, se quiser lutar pode vir, vou limpar o chão com sua cara. Edmund disse sacando sua espada. Todos do grupo ficaram em pânico, os guias que deveriam ser as pessoas que cuidavam deles estavam causando problemas entre si, ainda mais depois de uma luta onde eles quase morreram. Com licença, não sei de quem vocês estão falando, nem ligo para seus problemas, só o que sei é que o Fernando precisa de ajuda agora. Carol disse com um rosto sério. Tanto Edmund quanto Simon, que haviam sacado suas armas, olharam para essa garota, que até então se mostrava tímida e fraca, mas desde a luta com os orcs ela demonstrou uma coragem incrível, inclusive causando danos críticos ao último orc. Sem sua ajuda eles teriam muita dificuldade de matar aquele monstro. Tudo bem, pelo bem do garoto vou deixar esse assunto de lado. Edmund disse guardando sua espada. Simon não disse nada, apenas embanhou sua arma e jogou o frasco vermelho em direção a Carol. Carol não esperava que Simon fizesse algo tão louco, ela desesperadamente abriu as mãos e se agarrou à poção como se sua vida dependesse disso. Que maluco, essa é a única coisa que pode salvar o garoto e ele joga assim. E mesmo que não houvesse urgência essa poção custa muito dinheiro, sempre soube. Esses caras da 13ª não são confiáveis, e pensar que eu deixei minhas costas para um maluco como esses. Edmund disse em um tom de raiva. Simon não disse nada e apenas se afastou sentando no chão sujo de terra sem se importar com os olhares variados. Carol olhou para esse guia de forma estranha afinal, quem era esse sujeito? Ele sempre se manteve quieto, mas agora mostra esse tipo de atitude, a quem ele servia para fazê-lo de agir de forma tão estranha. Apesar de suas dúvidas, Carol resolveu ignorar isso, o mais importante era salvar Fernando. Após se ajoelhar ao lado de Fernando, Carol gentilmente pegou sua cabeça e a colocou sobre seu colo. Emily, me ajude aqui, abra a boca dele enquanto eu ponho a poção aos poucos para que ele não se engasgue novamente. Ao ouvir Carol chamá-la, Emily foi rapidamente ajudar. Pouco a pouco Carol despejou a poção na boca de Fernando, dessa vez, mesmo sem conseguir se mover, ele não engasgou e pôde consumir toda a poção. Agora tudo o que podemos fazer é esperar. Soube que os efeitos de uma poção intermediária são bem próximos da cura de um mago, então ele deve ficar bem, pelo menos sua vida não estará mais em risco. Enfim, Noah e Tom, vocês recolhem os cristais e a cabeça dos orcs, eles valem muito dinheiro, os cristais de um orc marauder devem valer muito mais que o de orcs de clãs comuns, e quanto à sua cabeça, deve valer muito como material, mas o maior valor é a glória de vencer essa raça maldita. Certamente terá colecionadores que se interessarão em pagar alto por isso, hahaha. Enquanto vocês fazem isso vou tentar entrar em contato com o QG e de alguma forma informar essa situação surreal. Senhor, não seria melhor pegarmos o coração também? Fernando disse que essa parte é valiosa nos lobos, talvez seja o mesmo com os orcs? Noah disse, HM? E como diabos eu saberia disso? Nunca matei um orc, só estou deduzindo, faça isso então, pegue tudo que você achar que é valioso. Edmund disse enquanto abanava a mão e afastava. Assim como o pedido, Noah e Tom retiraram as partes que consideravam importantes dos orcs. Noah se surpreendeu um pouco com Tom, esse cara que parecia ser um covarde sem salvação estava lá, abrindo orcs com uma espada sem nem piscar, enquanto ele mesmo ainda sentia algum embrulho no estômago mesmo depois de ter aberto aqueles lobos da outra vez. Ao parar para pensar na batalha anterior, Noah teve um pensamento que lhe causou um pouco de mal-estar. No final esse cara acabou por ser mais útil que eu, certo? Que droga, a que ponto eu caí? Noah pensou ao lembrar das bolas de fogo que distraíam os orcs. Apesar de tentar não aparentar e até sorrir muito, Noah até então, ainda sentia algum rancor pelo fato de Tom não ajudá-los com Marcos quando chegaram a esse mundo. Parece que a vontade de viver dele é tão forte que superou sua covardia de se machucar, algo deve ter quebrado dentro desse cara e ele evoluiu tanto, e eu, sempre prezei pela lealdade aos amigos, mas no momento crítico meu instinto de autopreservação me fez evitar combate direto com os orcs, mesmo sendo o único com um escudo. No final tanto Lance quanto Ronald e Fernando se feriram por minha causa, por causa da minha covardia. Noah pensou enquanto mordia o lábio inferior. Tom percebeu que Noah estava agindo estranho, mas como de costume ele preferia evitar se envolver no que não era da sua conta e focou em terminar de dissecar os orcs.
Nesse meio tempo, Fernando, Lance e Ronald estavam sendo cuidados por Emily, Carol e Kelly. Mesmo que alguns ainda tivessem raiva de Kelly pelo que ela fez, no final Carol decidiu que fazê-la fazer algo de útil era melhor do que deixá-la isolada sem fazer nada. Depois de beber a poção de cura intermediária, as feridas de Fernando estavam cicatrizando rapidamente, os efeitos eram visíveis a olho nu. Suas pernas, que antes eram uma bagunça sangrenta, agora já tinha vários músculos e vasos sanguíneos que antes estavam quebrados e destruídos, reconectados e curados. A pele sob os músculos parecia estar aos poucos se regenerando também. Depois de alguns minutos, Fernando sentiu que a dor estava lentamente diminuindo, ele também sentiu que estava retomando os sentidos de seu corpo. Com algum esforço ele conseguiu mover o braço. Ei, ele se moveu. Emily disse surpresa. Fernando? Você está bem? Como você se sente? Carol perguntou apressadamente. Eu, acho que vivo? Fernando disse com alguma dificuldade. Carol sorriu com as palavras bobas de Fernando. Ei Fernando, você todo paralisado sem se mexer, isso não lembra de quando nos conhecemos? Sabe, naquele dia que você me encarou feito um tarado. Emily disse com um sorriso brincalhão. O rosto de Fernando convulsionou levemente com a declaração de Emily. Essa garota, mesmo quase morrendo, ela não pega leve comigo. Ei Emily, pare de provocá-lo. Carol disse ao lado. Eu só estou brincando, não precisa fazer essa cara hahaha. Você é muito hilário Fernando. Emily disse enquanto ria. Vê-la rindo assim só irritou mais ainda Fernando. Por outro lado, ele pensou quão bom era poder viver para ficar irritado dessa forma às vezes. Fernando? Você acordou? Noah exclamou. Todos se reuniram em volta dele, mesmo Ronald com o ombro ferido se levantou e foi até lá. Então você sobreviveu Fernando, ainda bem, fico feliz que no final ninguém teve que morrer. Ronald disse com uma expressão incomum de alívio. Mas ainda tivemos feridos, alguns irrecuperáveis, Noah disse ao olhar para Lance ainda inconsciente. Alguns lamentaram quando Lance foi mencionado, ninguém sabia como ele reagiria ao acordar. Fernando, tem uma decisão que você deve tomar agora que você está quase recuperado. A questão com Kelly, o que vamos fazer? Carol perguntou ao olhar para a garota. Kelly inconscientemente encolheu, olhando para baixo para evitar os olhares em sua direção. Um leve silêncio permeou o local, então todos olharam para Fernando aguardando sua decisão. Suspiro. Fernando suspirou levemente, ele odiava ser forçado a lidar com essa situação, algo assim não era seu estilo. Porém, ao aceitar a posição de líder do grupo anteriormente, ele sabia que teria que lidar com as consequências disso alguma hora. Fernando permaneceu calmamente olhando para Kelly, ele não entendia por que essa garota agiu daquela forma, já que até então ela sempre foi extremamente obediente. Depois de alguns segundos Fernando finalmente se decidiu. Antes de tomar qualquer decisão, quero ouvir o que Kelly tem a dizer. Kelly, por que você atacou aquele orc? Você sabia que as chances de sobrevivermos eram baixas, que aquelas criaturas poderiam nos matar, mas mesmo assim você fez isso, por quê? Fernando perguntou enquanto olhava em seus olhos. Kelly estava tremendo levemente, ela olhou Fernando de volta nos olhos e ergueu o rosto, como se recuperasse um pouco da coragem ao ser questionada. Eu sei que o que eu fiz foi horrível, mas eu não suportei continuar vendo aquilo, aquela pobre garota sendo ferida daquela forma. Vocês não entendem, só quem passou por isso sabe o horror que é, a sensação de não ter controle da sua vida ou do seu corpo. Kelly disse em lágrimas. Todos ficaram em silêncio ao deduzir mais ou menos o que ela passou. Meu pai, ele tem uma empresa relativamente grande, então minha família sempre teve uma boa condição de vida. Um dia quando eu voltava para casa fui surpreendida por criminosos, eles me sequestram para extorquir dinheiro do meu pai. Eu passei 2 semanas cativa deles, nesse período. Eles fizeram coisas horríveis comigo, eu me lembro bem do desespero que passei, de como a cada dia tudo o que eu queria era morrer para me livrar daquela situação. No final a polícia descobriu o esconderijo e fui salva. Um dos criminosos foi morto e o outro preso, mas o que passei naqueles dias eu nunca vou esquecer desse horror. E eles eram apenas humanos, eu não consigo imaginar o que essa garota passou nas mãos dessas criaturas. Kelly falou sem conseguir segurar o choro. Todos ficaram atordoados com as palavras de Kelly, ninguém sabia que ela tinha esse tipo de história de vida. Assim como todos estavam pensando na situação dela, alguém falou. É realmente uma história lamentável, mas isso não muda o fato do que você fez, Kelly, de como Lance perdeu um braço ou de como Ronald e Fernando ficaram gravemente feridos hoje por causa das suas ações, de que adiantou tudo isso? No final você nem sabe se aquela garota sobreviveu ou não,
e quanto aos outros recrutas que ainda estavam vivos e acabaram morrendo, talvez nenhum deles tenha escapado. Será que tudo isso valeu a pena? Noah disse quase rugindo. Mesmo que Kelly fosse sua boa amiga, ele estava furioso com ela. Dessa vez Kelly não respondeu, mas escolheu ficar em silêncio. Tudo bem, já entendi. Já tomei uma decisão. Fernando disse em um tom sério e apático. As palavras de Fernando fizeram todos tremerem. Segundo os guias, mesmo que Fernando ordenasse a morte dela, o salão provavelmente não o puniria, já que ela foi a transgressora, pondo em risco a vida de todos. O rosto sério e sem emoção de Fernando deu calafrios em Kelly e nos outros. Até mesmo Noah, que estava com raiva de Kelly, sentiu um pouco de medo de Fernando dar uma punição irremediável, como a morte. Isso seria surreal para eles. Kelly, como líder do grupo, foi incumbido de tomar essa decisão. Eu escutei sua história e seu lado, mas independente das suas experiências, o que você fez foi imperdoável. Você nunca deve priorizar a vida de terceiros acima da de seus companheiros. Então a punição que lhe dou é viver. As palavras de Fernando confundiram todos. O que ele quer dizer com viver? Assim como os outros estavam prestes a perguntar, Fernando continuou. Você vai viver e arcar com as consequências dos seus atos, lembrando de cada um que morreu por suas ações egoístas. Cada um daqueles recrutas morreu por sua causa. Talvez eles tivessem chance de serem resgatados se esperassemos ajuda. Você vai ter que lidar com isso pelo resto da vida. A segunda parte da sua punição é que você terá que compensar Lance e todos aqui. Você servirá esse grupo de coração com sua vida. Essa é sua punição. Se você não estiver disposta a aceitar esses termos, você deve partir quando retornamos a Vento Amarelo. Fernando falou calmamente. As pessoas ficaram sem palavras com a decisão de Fernando. Eles não sabiam se isso era bom ou ruim. Ninguém no grupo queria uma punição severa a ponto de ferir Kelly, mas também não queriam que ela ficasse impune. Servir o grupo com sua vida poderia ser considerado uma punição? TSK, que teatro! Simon disse de não muito longe, parecendo irritado. Aparentemente, se dependesse dele, Kelly já seria um corpo frio no chão. A decisão de Fernando foi um pouco ambígua, mas no final ninguém ficou desconte. Talvez eles estivessem com raiva e furiosos, mas no final eles eram pessoas civilizadas. Ninguém iria desejar o mal de uma outra pessoa se pudesse. Enquanto todos discutiam a respeito da decisão de Fernando, Edmund havia retornado. Fernando, você acordou então. Isso foi realmente rápido, digno de uma poção de cura intermediária. Edmund exclamou surpreso. Senhor Edmund, sim, a poção é realmente incrível. A cada minuto sinto que meu corpo está mais recuperado. Acho que em poucos minutos vou estar completamente bem. Fernando disse enquanto apalpava suas pernas. Rapaz, agora que você está acordado, que tal nos contar o que você fez? Como venceu aqueles orcs sozinho? Só estamos todos vivos agora por sua causa. Edmund perguntou animado. A pergunta de Edmund atraiu a atenção de todos. Todo mundo queria saber qual era o segredo de Fernando, como ele poderia ser tão poderoso. Fernando sorriu meio sem jeito com toda a atenção. Que tal deixarmos isso para outra hora? Não tem algo mais importante que precisamos tratar? Quando o reforço do salão chegará? Vendo que Fernando estava desviando do assunto, Edmund não insistiu. Bem, quanto a isso, já informei o QG. Eles não estão acreditando muito no que falei, mas eles disseram que já tem reforços a caminho. Eles chegam em 1 hora. Parece que o capitão de uma das guarnições estava fazendo uma patrulha pelas redondezas. Ele virá pessoalmente. Capítulo 47. Chegada inesperada. Depois de pouco tempo, Fernando já estava praticamente curado. Fernando se levantou e checou seu corpo, seus músculos, suas pernas, seus braços. Tudo parecia no lugar e funcional. Ele estava extremamente impressionado com isso. Pensar que uma poção pode ser tão poderosa, alguém com o pé no caixão consegue se mover poucos minutos depois de beber isso. Enquanto Fernando checava seu corpo, Noah e Tom se aproximaram. Fernando, aqui estão os cristais dos orcs. Noah disse retirando 5 cristais do tamanho de punhos. Eram muito maiores que o de lobos prateados ou goblins. Fernando aceitou os cristais. Vamos dividir o valor que conseguirmos com esses cristais igualmente entre nós. Acredito que não tem ninguém contra isso, certo? Fernando disse olhando para os outros que estavam próximos descansando. Eu tenho. Carol disse. Todos olharam para Carol. Ela achava a divisão injusta? Por quê? Alguém não contribuiu na luta? Fernando foi quem matou os orcs. Mesmo os que conseguimos matar depois por nós mesmos, foi só após Fernando feri-las gravemente. Sem isso, com certeza não teríamos a mínima chance de matar essas aberrações. Então acho que ele deveria ficar com pelo menos 80%. Isso é justo. Carol disse seriamente.
Todos ponderam por um momento e concordaram. Ninguém ousava dizer que sobreviveria hoje caso Fernando não se arriscasse tanto e Quancy morresse. Eu concordo. Noah disse. Fernando ficou sem palavras por todos concordarem com isso. Aqui, garoto, pegue isso também. Edmund disse jogando o cristal que ele pegou ao matar o primeiro orc. Senhor Edmund, você pode ficar. Acho que o senhor e o senhor Simon deveriam ficar cada um com um. Sem vocês teríamos morrido sem dúvidas. Fernando disse. Primeiro que guias não podem pegar, pedir ou roubar qualquer saque conseguido por recrutas, isso é uma regra de ferro. Qualquer um que desobedecer pode perder o emprego ou até ser preso. Edmund disse sem parecer se importar. O que? Que baboseira. Vocês lutaram com a gente, é justo que possam ficar com uma parte. Emily disse com raiva. Sério, não precisam se preocupar com isso. Como essa missão foi tão perigosa e conseguimos fazer algo tão incrível como matar Marauders, certamente receberemos uma recompensa gorda, então parem de fazer tanto alarde por nada. No máximo eu quero essa cabeça de orc que peguei para recordação, espero que não se importem. E guardem segredo. Edmund disse gargalhando. Fernando balançou a cabeça. Que tipo de pessoa guarda uma cabeça decepada de recordação? Isso não parecia muito normal. Depois de tudo acertado, Fernando guardou os 6 cristais em sua pulseira. Assim que voltassem a Vento Amarelo, eles venderiam. Fernando já havia checado com Edmund, o salão não iria ficar com esses cristais assim como fariam com os dos goblins, já que não se trata de algo relacionado à missão. Fernando se levantou e foi checar como Lance estava, apesar de curado, Carol insistiu em apoiá-lo ao andar, apesar de achar desnecessário, Fernando não a recusou. Na verdade ele até se sentia confortável em caminhar com uma garota segurando seu braço, a sensação era ótima. Ele até pensou em fingir estar fraco para que ela o segurasse mais forte. Porém Fernando rapidamente jogou esses pensamentos tolos de lado, não era momento de pensar essas besteiras. Fernando olhou para o estado de Lance, ele parecia extremamente pálido, ainda estava inconsciente deitado sobre um pano, Kelly havia ficado incumbida de cuidar dele. Ela estava nesse momento limpando a área ao redor da ferida do braço e a enfaixando, para precaver possíveis infecções. A poção de cura menor foi o suficiente para estancar o sangramento, mas a ferida não estava cicatrizada. Nesse momento Fernando se sentiu amargo por ninguém ter uma outra poção de cura intermediária. Desculpe Lance, se eu não tivesse me segurado por tanto tempo. Fiquei com medo de morrer, por isso não dei tudo de mim, o seu braço e aqueles recrutas, isso também é parte da minha responsabilidade. Fernando disse ajoelhado próximo a Lance. Carol e Kelly olharam surpresas para Fernando. Mesmo sendo responsável por salvar todos ali, ele ainda se culpava? Isso não fazia o menor sentido para elas. Kelly sentiu o peito apertar, ela sabia que ela era a maior culpada, mas mesmo assim Fernando assumia isso como parte da sua responsabilidade também. Ela se sentiu como o pior lixo do mundo. A verdade é que apesar de estar um pouco mal, ela não sentia realmente uma sensação de culpa, mas ao ouvir as palavras de Fernando foi como um trovão em sua mente. Depois de dizer essas palavras, Fernando se levantou e saiu acompanhado de Carol. Olhando para as costas desse rapaz, Kelly sentiu uma sensação ambígua de respeito, medo e calor. Ela não sabia explicar o que era isso. Tudo que ela sabia é que ela pretendia cumprir a promessa que ela fez a ele, não importa o que acontecesse. Enquanto Fernando caminhava com Carol tentando aproveitar o momento, de repente ele sentiu um certo calafrio em sua espinha. Ele olhou para a mata não muito longe, sua expressão calma ficando fria e séria. Fernando, o que foi? Está se sentindo mal? Sente dor em algum lugar? Carol perguntou preocupada ao ver Fernando parar de repente. Todos que não estão feridos levantem. Agora. Preparem-se para lutar. Fernando exclamou comandos de repente. Edmund, Noah, Carol, Emily, Kelly e Tom se assustaram com a ordem. Como os únicos que estavam em condições de lutar, eles levantaram apressadamente pegando suas armas. Ronald tentou se levantar também agarrando sua espada, mas a forte dor em seu ombro o derrubou novamente, fazendo-o largar a espada no chão. Edmund olhou seriamente para Fernando, onde esse garoto estava vendo inimigos. Ele como um guia não sentiu ou ouviu nada. Apesar das dúvidas, ele cumpriu com o que foi pedido. Mesmo sendo um guia, ele tinha que cumprir o que o líder da equipe pedisse. Além disso, Edmund estranhamente sentia uma confiança absurda em Fernando. Nem ele mesmo sabia explicar isso. Simon, por outro lado, franziu a testa, ele olhou para Fernando e depois para a mata onde Fernando encarava, ele também não estava sentindo nada, porém de repente uma sensação fria penetrou em seus poros, um vento frio bateu em seu rosto, Simon sentiu como se estivesse entrando em uma banheira de água gelada.
Porém, estranhamente ele não ficou nervoso ou com medo, mas um sorriso bizarro se levantou em seus lábios. Está aqui. Simon disse sorrindo. Todos os outros não sabiam o que estava acontecendo, mas ouviram as ordens de Fernando. Kelly e Emily para a retaguarda, acerte qualquer coisa que sair da floresta. Carol fique atrás e proteja-as. Todos os outros façam uma linha atrás de mim e preparem-se. Fernando disse enquanto avançava alguns passos à frente, para não envolver os feridos na luta que se aproximava. Fernando não sabia o que estava na mata, mas ele sentiu uma sensação sufocante e bizarra, como se uma fera maligna o observasse das sombras. Logo todos atenderam os comandos de Fernando e estavam prontos. Kelly e Emily tinham seus arcos curvados em máxima tensão, apenas aguardando as ordens para atirar. Noah levantou seu escudo com uma mão e avançou para a frente de Fernando, protegendo. Dessa vez eu não serei um covarde. Eu farei meu papel corretamente. Nao pensou enquanto rangia os dentes. Isso surpreendeu um pouco Fernando, mas ele não reclamou já que o escudo de Noah era realmente adequado para proteção contra flechas e outros projéteis. Tom, Simon e Edmund se posicionaram atrás de Fernando e Noah, com suas armas desembainhadas. Tom tinha sua espada levantada à frente e leves faíscas piscavam em sua mão esquerda. Ao contrário das primeiras lutas de quando entraram na floresta, todos exceto os guias, estavam completamente diferentes. Não havia mais aquele pavor ou medo estampados em seus rostos. Todos estavam prontos e sabiam quais funções desempenhar. Até mesmo o covarde Tom, que outrora parecia um gato assustado prestes a largar sua espada e se jogar no chão em posição fetal, estava agora calmo e composto. Hora e outra ele olhava para Fernando como se aguardasse ordens. Fernando e os outros encararam silenciosamente a mata, porém depois de mais de 30 segundos, nada havia acontecido. O silêncio e a espera estavam começando a esticar os nervos de todos. Kelly e Emily não aguentaram mais e afrouxaram levemente a tensão dos arcos. Afinal, o tensionamento muscular necessário para atirar flechas era extremamente desgastante. Todos continuaram fixados na mata, mas não viram nem ouviram qualquer coisa. Dúvidas começaram a surgir em suas mentes. Será que Fernando estava apenas um pouco paranoico depois de lutar com os orcs? Apesar de pensarem nisso, nenhum deles ousou sair de formação. O rosto de Fernando era inexpressivo, ele apenas olhava friamente para a floresta sem demonstrar qualquer reação. Essa situação estranha continuou por mais 2 minutos. Todos estavam inquietos e perturbados com isso. O que estava acontecendo, afinal? Carol até pensou em perguntar a Fernando se ele não estava equivocado, mas ao ver seu rosto impassível e frio ela rapidamente engoliu suas palavras. Assim como todos estavam começando a se exaurir com o nervosismo, ouviram algo. Clap, 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 clap. Sons de palmas puderam ser ouvidas, e então uma figura emergiu da escuridão da mata. E pensar que um mero recruta desconhecido conseguiria notar minha presença, não só isso, mas colocar toda sua equipe em prontidão, estou impressionado. Realmente. Logo a figura foi revelada. Era um homem branco e alto, vestido em uma armadura negra com contornos prateados, uma figura de leão estampada em seu peito. Ao ver que alguém realmente surgiu da floresta, todos ficaram estupefatos, mas o que mais os surpreenderam foi o fato de ser um humano. Fernando, assim como os outros, estava surpreso, não pelo fato de ser um humano, mas pelo fato dele conhecer esse homem. Ele o virá uma única vez, assim que ele chegou a esse mundo. Ele se lembrava de como esse homem o havia assustado tanto que ele nem ousava olhar em sua direção. Assim como Fernando e os outros estavam atordoados, alguém avançou, era Simon. Ele deu alguns passos à frente e se ajoelhou com o joelho esquerdo. Este humilde soldado saúda ao capitão. Simon disse. Capitão? Todos ficaram confusos com a saudação de Simon. Esse era o capitão da guarnição que vinha resgatá-los? Para Simon, trata-lo com tanto respeito. Isso significava que esse era o capitão da 13ª guarnição que eles tanto ouviam falar? Fernando avançou calmamente e falou. O senhor é o capitão da guarnição que veio em nosso socorro? O homem olhou para Fernando e assentiu sorrindo. Isso mesmo, eu me chamo Victor Yudin, capitão da 13ª guarnição. O homem disse exalando confiança. Fernando já sabia que era o mesmo, por isso sua expressão não mudou em nada, porém seu corpo ainda tremia levemente. Ele já ouvirá boatos bem ruins sobre o homem, sempre menções sobre sua loucura. Eu me chamo Fernando Nobrega, recruta da equipe 2, estou atualmente responsável por liderar as equipes 2 e 4. Fernando se apresentou calmamente. O homem encarou Fernando sem dizer nada, apenas um sorriso estranho permeava seu rosto. Uma sensação gelada e fria atingia o corpo de todos que olhavam para essa cena. Alguns sentiram suas pernas tremerem devido a essa sensação.
Emily e Tom caíram no chão com as pernas bambas. Os outros, apesar de não caírem no chão, estavam tremendo loucamente. Apesar disso tudo, Fernando permaneceu parado, de forma inabalável, com seu olhar calmo e inexpressivo. Essa pressão, é como da outra vez, meu instinto me diz para ignorar tudo e fugir ou simplesmente cair no chão e desistir de tudo. É como se eu encontrasse um predador poderoso. Sem uma forte força de vontade, a pessoa comum certamente vai ser afetada, assim como eu fui na primeira vez que o vi. O homem gargalhou ao ver isso. Interessante, você nem pisca na minha frente, mesmo estando a poucos metros. Parece que valeu a pena gastar meu tempo vindo até aqui. Minha querida subordinada ficou desesperada ao saber que orcs foram vistos na região, já que seu querido aprendiz estava aqui. Ela me contou sobre você, Fernando. O homem disse enquanto sorria. Pela primeira vez a expressão de Fernando se alterou. Minha professora? Ela pediu para o senhor vir me ajudar? Fernando perguntou surpreso. O homem não respondeu imediatamente, mas olhou ao redor, vendo o resto das carcaças de orcs. Você os matou? O homem perguntou com curiosidade. Fernando não sabia como lidar com esse sujeito chamado Victor Yudin, então apenas acenou com a cabeça. Nós os matamos. Fernando disse. E um bando de recrutas com 2 guias fracos mataram 6 orcs marauders, diga a verdade, você quem os matou, certo? Dessa vez Fernando não respondeu. Onde esse sujeito queria chegar? Qual o objetivo dessas perguntas? Várias dúvidas estavam em sua mente nesse momento. E pensar que aquele merdinha do Raul escondeu algo tão interessante de mim, quando voltar vou ter que dar uma lição a ele. Fernando tremeu levemente com essas palavras. Ele esperava não ter causado nenhum problema a Raul. Afinal, ele era um grande benfeitor seu. Tudo bem, já terminamos de nos apresentar. Saiam. O homem disse. Assim que ele falou isso, sombras surgiram aos montes da floresta. Eram dezenas de soldados vestidos em armaduras negras. Tanto Fernando quanto os outros ficaram chocados com isso. Havia tantas pessoas por perto, e eles nem notaram? Nesse momento Simon deu um olhar arrogante em direção a Edmund, como se dissesse, você não nos chamou de loucos antes? Diga isso novamente se tiver coragem. Edmund tremeu e abaixou a cabeça. Nem se ele tivesse 10 vezes mais coragem ele ousaria dizer algo em frente ao famigerado capitão da 13ª. Então, só vocês sobreviveram, certo? Victor perguntou a Fernando. Sim, senhor, havia outros recrutas, mas provavelmente foram mortos pelos orcs, não temos certeza. Também temos 2 feridos aqui, se puderem ajudá-los seríamos gratos. Fernando disse um pouco apreensivo ao mencionar os outros recrutas e feridos. Entendo. Façam uma busca, vejam o que acham. Sim, senhor. Alguns dos homens em armaduras disseram e se dispersaram em várias direções. Capítulo 48 Proposta estranha. Victor Yudin, o homem que liderava a 13ª guarnição, seu nome sempre estava associado a coisas ruins. Apesar disso, Fernando sentiu que ele não era alguém tão péssimo quanto os rumores mencionaram. Nesse momento, 2 magos estavam tratando os ferimentos de Ronald e Lance, eram homens de Victor. Eles usaram uma magia que emanava uma cor levemente azulada. Fernando não sabia muito a respeito, mas pelo pouco que Galia lhe ensinou. Esse tipo de magia de cura simples basicamente usava a mana para substituir certas substâncias e tecidos do corpo, então não era exatamente uma cura, estava mais para uma reposição de pequenas partes do corpo, utilizando mana como combustível. A cor no rosto de Lance, que outrora estava pálida, agora ganhava um tom mais rosado. Isso aliviou profundamente Fernando e os outros. Apesar de Fernando estar extremamente interessado em observar o processo de tratamento, o homem sorrindo para ele enquanto sentado à sua frente tornava essa tarefa impossível. Não se sabia quanto espaço havia na pulseira de armazenamento de um capitão de guarnição, mas ele retirou facilmente 2 cadeiras e uma mesa. Isso deixou Fernando descrente. Quem levaria esse tipo de coisa por aí? Então, Fernando, Galia me disse que você tem interesse em entrar para a 13ª, isso é verdade? Victor perguntou. Fernando olhou atentamente para Victor, tentando adivinhar quais suas intenções em fazer tantas perguntas. Eu devo muito à minha professora e também ao Sr. Raul. Se eu puder entrar para sua guarnição e ajudá-los eu ficaria feliz com isso. Fernando respondeu honestamente. Entendo, mas você sabe a respeito dos rumores da minha guarnição? Victor perguntou com um sorriso. Fernando não sabia bem o que falar, ele deveria simplesmente dizer isso? Segundo os rumores, esse homem mata qualquer um que o desagradar, mesmo um membro do salão da recepção não escapou de suas mãos. Bem, eu ouvi alguns rumores ruins, Fernando disse soando levemente.
Então você ouviu a respeito. Mesmo depois de ouvir isso, você ainda pretende se juntar a nós? Victor perguntou olhando Fernando nos olhos. Sim, eu não me importo com rumores. Até o momento só recebi a ajuda das pessoas da 13ª. Se não fosse pela professora ou pelo Sr. Raul, talvez eu sequer estivesse aqui ainda. Fernando respondeu sem hesitar. Entendo. Victor disse ainda encarando Fernando. Fernando se sentiu nervoso, isso lhe lembrava muito de uma entrevista de emprego. Assim como Fernando estava começando a se sentir sufocado com um olhar intenso, alguns homens surgiram da floresta. Eram os soldados de Victor. Reportando, senhor, fizemos uma varredura na região, ao todo encontramos 16 mortos, entre recrutas e guias, também encontramos 2 sobreviventes. Não encontramos sinais de mais orcs na área. O soldado disse. Entendo, é uma pena que não tenha pistas, embrulhe os cadáveres para transporte, estamos voltando para Vento Amarelo. Victor disse de forma indiferente. As palavras do soldado soaram como nada demais para Victor, mas para Fernando foram como um trovão. Espere. Você disse que há sobreviventes? Onde estão? Fernando perguntou levemente nervoso. E por que o interesse? Conheci algum deles? Victor perguntou com a sobrancelha levantada. Não, senhor. Apenas fico feliz em saber que alguns sobreviveram. Fernando percebeu que se exaltou um pouco e tentou se manter mais contido. Entendo. Tudo bem. Onde estão os feridos, Reynolds? Victor disse em direção ao soldado. Senhor, mais à frente, um deles está extremamente ferido, então está sendo tratado, receio não poder trazê-los até aqui. O soldado chamado Reynolds disse respeitosamente. Mostre o caminho então. Victor disse. Fernando não sabia por que o capitão da 13ª estava sendo tão gentil com ele, receber bondade de alguém com uma reputação tão ruim, não parecia ser algo bom do seu ponto de vista. Seguindo o soldado, Fernando e Victor adentraram na floresta. Após caminhar por alguns minutos, avistaram alguns dos soldados. Eles estavam de prontidão, já que havia sinais de orcs na região. Eles estavam agindo com extrema cautela. Atrás dos soldados estavam 2 recrutas sendo tratados por um mago. Havia um jovem rapaz encostado numa árvore com um olhar vazio. Apesar da aparência extremamente infeliz, não estava ferido. Próximo a ele estava uma jovem seminua coberta por alguns panos, deitada sob uma espécie de maca. Quando Fernando a viu, ele imediatamente soube, foi a jovem que Kelly salvou. Então ela sobreviveu. Parece que não foi completamente inútil Kelly. Fernando pensou consigo mesmo. Qual a situação dos sobreviventes? Victor perguntou calmamente em direção ao mago. Senhor Victor, o rapaz está bem. Apenas está em choque devido ao trauma, já a garota está bem ferida, ferimentos internos extremamente graves. Ela teve bastante perda de sangue também. É difícil dizer se ela vai sobreviver com o nível de tratamento que temos aqui. O mago explicou. Entendo. E então rapaz, contente em ver isso? Um sobrevivente que provavelmente está mentalmente quebrado e uma garota molestada à beira da morte. Victor disse com um sorriso medonho. As palavras de Victor atingiram o peito de Fernando como uma bala de canhão. Por que ele estava dizendo essas coisas? Tudo bem que eram a realidade, mas qual a necessidade de jogar isso na sua cara? Fernando estava cada vez mais confuso com a atitude desse homem. Fernando não respondeu, apenas olhou para o homem sem expressão. Ele não tinha nada a dizer. Sabe, Fernando, para você ter conseguido matar orcs, ainda mais do clã Marauder, você tem uma força e talentos notáveis, mas pelo que Galia me disse, você é extremamente sentimental. Isso pode ser considerado uma qualidade bem como uma falha grave, depende muito do ponto de vista. Victor disse retomando sua expressão habitual. Victor olhou para Fernando que se mantinha sem falar nada com um olhar inexpressivo e indiferente. Victor manteve o sorriso e continuou. Vou direto ao ponto, Fernando. Tenho uma proposta para você. Quero que seja meu garoto propaganda. Victor disse. As palavras de Victor fizeram a expressão de Fernando mudar. Que tipo de piada era essa? Você deve achar que estou tirando uma com sua cara, né? Ha 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 ha. Parece isso, mas estou falando sério. Eu te perguntei antes se você sabia da reputação da minha guarnição, e você sabia. Até mesmo um recruta que chegou há pouco tempo em Vento Amarelo já ouviu falar mal de mim. Isso acontece porque ofendi alguns merdinhas do salão. Como não podem me tocar, eles espalham rumores ruins a meu respeito. Inicialmente eu não me importava, mas a cada ano menos e menos pessoas se juntam à minha guarnição. Isso vem se tornando um problema sério. Victor disse com uma expressão mais séria e levemente irritada. Fernando não sabia bem o que responder. Qual o sentido de lhe contar isso? Senhor, o que você quer dizer com garoto propaganda?
Fernando indagou, afinal isso soa meio estranho. É bem simples, você matou orcs com suas próprias mãos sendo um mero recruta. Isso é um feito e tanto, porém parece surreal demais. Algumas pessoas irão indagar a respeito, dizer que isso é uma mentira, ou até encobrir todo o caso. Afinal, não é de interesse de alguns escalões superiores que a notícia de que orcs foram vistos no norte do continente humano seja espalhada. Também ouvi falar que você tem alguma desavença com o administrador sênior chamado Jean, certo? É bem provável que até esses cristais dos orcs sejam tirados de você. Desavença? Jean? Não sei do que o senhor está falando. Fernando disse perplexo. Oh, você não está ciente? Bem, quem me informou isso foi o instrutor-chefe do seu campo de treinamento, Donnie, um velho amigo meu. Ele me disse que esse executivo do salão tentou dificultar as coisas para você antes. Na época que ele mencionou a seu respeito eu não me importei nem um pouco, mas depois de saber de você por Galia eu me lembrei da questão. Victor disse com um sorriso de deboche. Fernando foi pego de surpresa, então o nome do executivo que tentou causar problemas para ele era esse, Jean. Pensando bem, me lembro desse cara, é o mesmo que ficou falando abobrinha sobre a tal pedra de compatibilidade na cerimônia. Fernando pensou consigo mesmo apertando os punhos, ele ainda lembrava da humilhação daquele dia. Victor sorriu largamente ao ver a reação de Fernando. E então, o que me diz? Se aceitar ser meu garoto propaganda, minha 13ª irá protege-lo e garantir que não tentem injustiçá-lo. Victor disse ainda com um sorriso no rosto. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos, finalmente após uma breve consideração ele falou. Mas o que eu teria que fazer exatamente? Fernando perguntou em dúvida tentando entender seus objetivos. Iremos espalhar a notícia de que você matou os orcs, assim eles não terão como encobrir o caso. Também espalharemos a notícia de que você está sendo secretamente treinado por nós, a 13ª guarnição, o que de certa forma é verdade já que você é aluno de Galia. Isso explicaria em parte o motivo de um recruta ser tão forte. Isso vai melhorar a imagem da minha guarnição e será um tapa na cara dos executivos que tentaram te causar problemas. Todos saem ganhando, o que acha? Victor perguntou, aguardando uma resposta. Fernando ficou em silêncio, tentando entender toda a situação. Se tudo fosse como Victor disse, realmente isso seria benéfico para ele. Tudo bem, eu concordo, mas tenho algumas condições. Fernando disse depois de pensar um pouco. E condições é interessante, fale. Victor disse com uma expressão de curiosidade. Primeiro eu quero que todos meus companheiros possam entrar comigo na guarnição. Em segundo lugar, quero que alguém conserte o braço do meu amigo. Fernando disse com um rosto sério. Victor ficou surpreso com as exigências simplórias. Ele esperava que Fernando pedisse algo mais ganancioso, algo que beneficiasse a ele próprio. A primeira coisa você pode considerar feita, quanto a segunda impossível. Victor falou francamente. Como assim impossível? Fernando perguntou perplexo. Não dá para ajudar seu amigo sem um braço. Isso está além das minhas capacidades atualmente, então não posso prometer isso. Victor disse de forma indiferente. Raul disse uma vez que existem métodos de consertar um membro perdido. Esse é um mundo mágico. Como pode não haver um jeito? Fernando disse um pouco nervoso. Victor sorriu levemente com a atitude de Fernando que ficou nervoso pela primeira vez desde que começaram a falar. Você deve achar que estou te enganando, assim como Raul deve ter lhe dito existem métodos, como por exemplo um mestre alquímico refazer o membro perdido, mas esse processo é extremamente caro e nem sequer tem um mestre alquimista em vento amarelo. Victor explicou calmamente. Fernando não disse nada. Se fosse como Victor disse, Lance teria uma vida complicada daqui para frente. Vendo o rosto em conflito de Fernando, Victor falou novamente. Refazer um membro perdido é impossível para mim no momento, mas posso providenciar uma prótese mágica. Não é tão confortável, mas é o melhor que posso oferecer. Victor disse sorrindo. Fernando ficou surpreso. Mesmo que não fosse o melhor, seria bom o bastante por hora. Pelo menos Lance não ficaria completamente incapacitado. Muito bem, então eu aceito os termos. Fernando disse com confiança. Maravilhoso, então negócio fechado. Assim que retornamos providenciarei tudo. Quanto a você entrar oficialmente na nossa guarnição, isso terá de esperar até sua formatura como recruta. Victor disse sorrindo. Fernando acenou com a cabeça. Por enquanto você pode retornar para seus companheiros, assim que a garota que sobreviveu receber os primeiros socorros iremos partir. Victor disse apontando para a menina. Fernando olhou atentamente para ela, então se virou e foi em direção aonde os outros estavam. Victor olhou para o jovem rapaz que se afastava com um sorriso largo.
E então, senhor, o que achou do rapaz? O soldado que trouxe Fernando e Victor perguntou. Ele é peculiar, gostei dele, Reynolds. Victor disse com um olhar de felicidade, como se tivesse encontrado algo interessante. Ele concordou com seu plano? Reynolds perguntou curioso. Ele está vivo, não? Ha ha ha. Victor disse rindo. O senhor ia matá-lo se ele não concordasse? Galia e Raul não ficariam nada felizes com isso. Reynolds disse preocupado. Mesmo que eles ficassem bravos não importa, se ele não concordasse em se juntar à minha guarnição ele teria que morrer. Victor disse com uma expressão assassina. Você acha que eu deixaria um pequeno monstrinho como esse à solta por aí? Porra, ele matou orcs marauders em menos de um mês após chegar em Avalon. Você viu o estado daqueles corpos? Ele certamente aprendeu habilidades de Raul, ainda por cima ele vem aprendendo magia com Galia, ele é um verdadeiro monstro, comparável aos gênios das capitais. Victor disse meio apreensivo e ao mesmo tempo animado. Reynolds viu a expressão animada de Victor e resolveu não falar nada. Quando ele fazia essa expressão, Victor costumava fazer coisas loucas. Ele não queria se envolver com as bizarrices de seu capitão. Nesse momento, Fernando havia retornado até os outros. Quando Carol viu Fernando voltando, seu coração se acalmou. Aquele tal capitão havia o chamado para conversar e depois o levou embora. Todos ficaram apreensivos, ainda mais após ouvirem os boatos ruins por meio de Edmund. Fernando, você voltou. Por que aquele cara te chamou para conversar? O que ele queria? Emily perguntou. Os outros também pareciam interessados e esperaram uma resposta. Não é nada demais, ele apenas nos convidou para nos juntar à guarnição dele. Fernando disse, ele resolveu não contar todos os detalhes já que a seu ver era desnecessário. Tem certeza disso, Fernando? Edmund não disse que esse homem era meio louco? Carol disse cochichando para que os magos que cuidavam de Lance e Ronald não ouvissem. Fernando não sabia como responder, os rumores que ele ouviu eram bem piores que isso, porém obviamente ele não falaria isso para eles. Não se preocupem, contanto que nos juntemos a eles no futuro, poderemos ajudar o Lance. Fernando então explicou sobre a prótese. Isso é ótimo. Noah comemorou se sentindo aliviado, a sua maior preocupação no momento era quanto ao futuro de seu amigo. Enquanto todos conversavam, alguns soldados saíram da floresta. Prepararem-se para partir em 10 minutos, estamos voltando para Vento Amarelo. O soldado gritou de forma imponente.